O autoconceito se refere ao que você pensa de si, ao conceito que tem da sua pessoa, assim como poderia ter de alguém mais. E como é lógico, essa concepção se refletirá na maneira como trata a si mesmo, o que fala consigo, o que exige de si e como. Você pode se estimular e se mimar, ou se insultar, e não ver nada de bom em seu comportamento. Ou também pode estabelecer metas inalcançáveis e se frustrar depois por não as alcançar, como muita gente faz, embora pareça a coisa mais irracional do mundo. Somos vítimas de nossas próprias decisões. Cada um escolhe amar-se ou não. Mas nem sempre temos consciência do dano que nos causamos. Além de sobreviver ao meio e à luta diária, também é preciso aprender a sobreviver a si mesmo. O inimigo nem sempre está do lado de fora. A autocrítica ruim. A autocrítica é conveniente e produtiva quando feita com cuidado e com o objetivo de aprender e crescer. Em curto prazo, pode servir para gerar novas condutas e corrigir os erros, mas se utilizada indiscriminada e cruelmente, gera estresse e afeta de maneira negativa o autoconceito. Se a usar de maneira inadequada, você acabará pensando mal de si mesmo, independentemente do que fizer. Conheci gente que não vai com a própria cara, não se aceita e se rejeita de maneira visceral. Eu gostaria de ser mais alto, mais bonito, mais inteligente, mais sensual, mais eficiente. A lista pode ser interminável. Essas pessoas que se comparam permanentemente com aqueles que são melhores ou que as superam em algum sentido. Você as ouvirá dizer com frequência: não me aguento. Sou um desastre. A expressão antes só do que mal acompanhado é substituída por antes mal acompanhado do que só. Quando sugeri a uma garota que observasse a si mesma para se conhecer melhor, ela teve um ataque de pânico. Sozinha? Comigo mesma? Mas eu não me aguento nem por um minuto. Eu sou a pessoa mais chata e desinteressante do planeta. A sugestão de se aproximar da solidão lhe causava um verdadeiro terror, porque não queria saber de ficar cara a cara com o seu próprio ser. O mau hábito de ficar fazendo constantes análises internas, duras e inflexíveis, aumenta a insatisfação consigo e as sensações de insegurança. Ninguém aprende com métodos baseados no castigo. Lembro que quando era criança, frequentava um colégio cujo sistema pedagógico se baseava em métodos de ensino extremamente punitivos. Tratavam-nos como malfeitores, em potencial, que tinham de ser encaminhados e educados a qualquer preço. Quando um aluno não sabia a matéria ou não havia feito o dever, era colocado em um canto da sala, olhando para a parede, com um chapéu com orelhas de burro na cabeça. Não estou exagerando. A crueldade era exponencial. Não só o aluno era exibido diante dos seus colegas como o maior dos incapazes. Lembro que em mais de uma ocasião passei horas olhando para a parede contando formigas. Se alguém falava na aula ou fazia alguma coisa fora do regulamento, a pedagogia corretiva do professor era aplicar reguadas na palma das mãos. Insisto, tudo era feito na frente dos demais alunos, como uma forma de punição pública. Os golpes eram dolorosos e, embora não se tratasse de chicotadas, eram bem parecidos. Desnecessário dizer que esses procedimentos humilhantes eram permitidos pelos respectivos diretores dos colégios e pelo Ministério da Educação daquela época. Lembro-me de um paciente que se castigava o tempo todo. Insultava-se umas 50 vezes por dia em voz baixa. Proibia-se a maioria dos prazeres. E se impunha tantas regras e requisitos para viver que lhe era impossível se sentir bem. Estava tão limitado e confuso que já não sabia quem era realmente. Dizia que se sentia como uma cópia de si mesmo. E não é um exagero. Muitas pessoas, quando se perdem nos deveria e nas obrigações autoimpostas, não se lembram mais de como eram na realidade. As máscaras psicológicas não somente nos esgotam, também nos despersonalizam. O homem que tinha apenas 35 anos era incapaz de tomar decisões por conta própria e pedia licença até para respirar. Meu paciente havia crescido com a ideia de que se não seguisse estritamente as pautas com que o haviam educado, deixaria de ser uma boa pessoa. Era muito peso para qualquer um, e por isso cabe fazermos a pergunta: o que ele fez para sobreviver a tamanha asfixia normativa? Para sobreviver à repressão autoimposta, desenvolveu 3 métodos: autocontrole excessivo, autoobservação obsessiva e autocrítica implacável. 3 armas mortais. Castigar-se o fazia sentir-se bom, correto e salvo. Quando pediu ajuda profissional e fez sua própria revolução psicológica moral, chegou à saudável conclusão de que não merecia se maltratar. Começou a se permitir alguns deslizes menores, como tomar um sorvete triplo com chocolate chantilly, sem pensar na gula, vestir-se bem, sem se sentir vaidoso ou culpado, ou olhar uma garota na rua sem se sentir um libertino. O castigo sistemático, em qualquer forma, só o ensinará a fugir dos predadores e opressores de plantão. Fugir e nada mais. Você não resolverá o problema mais profundo, não o enfrentará. Mas quando falamos de autopunição, o problema está no fato de o carrasco ser você mesmo, e então o carregará nas costas como um infortúnio. Defender-se será como fugir da sua própria sombra. Um grande número de pessoas possui um sistema de autoavaliação que as faz sofrer dia e noite, momento a momento, e inexplicavelmente sentem-se orgulhosas do martírio que propiciam a si mesmas. Agora o A da autorrotulação, ou comportei-me como.
Uma variação da autocrítica prejudicial é a autorrotulação negativa, colocar em si mesmo rótulos que não falam bem de você ou deixar e aceitar que os outros o façam para se encaixar em alguma categoria prejudicial para você. As classificações sociais, os estereótipos, tendem a se referir aos outros em termos globais e não específicos, sem considerar as exceções ou os atenuantes. O mesmo acontece quando você se rotula negativamente. Confunde a parte com o todo. Em vez de dizer, eu me comportei como um imbecil, dirá, sou um imbecil. Dirá, sou um inútil. Em vez de dizer, eu me enganei nisso ou naquilo, não é a mesma coisa afirmar, não estou comendo corretamente. Ataque sem contemplações e categórico ao próprio eu, ao que você é, cria desajustes e alterações de todo tipo. Ao contrário, a autocrítica construtiva é pontual e nunca toca o fundo do ser como totalidade. Se você dissesse à pessoa que ama, você errou, é um idiota, como acredita que ela se sentiria? Como ela reagiria? Você lhe faria mal, não é? Pois da mesma forma, atacar sua avaliação pessoal, agredir o seu valor o afeta psicologicamente muito mais do que você pensa. A autoexigência sem piedade. Outras pessoas revelam a tendência a utilizar padrões internos inalcançáveis para avaliar a si mesmas, ou seja, metas e critérios desproporcionais sobre para onde deve se dirigir o comportamento. Quando a autoexigência é racional e bem calculada, ajuda a progredir psicologicamente, mas quando não está bem calibrada, pode afetar seriamente a saúde mental. Os dois extremos são ruins. Ninguém nega que às vezes precisamos de uma autoexigência moderada ou elevada para sermos competentes em nossa profissão. O responsável por manipular material radioativo, por exemplo, em uma usina nuclear, só pode atuar sob uma alta exigência de responsabilidade, assim como um cirurgião na hora de operar um paciente. Porém, o desajuste ocorre quando esses níveis de exigência se tornam impossíveis de atingir. A ideia de que devo me destacar em quase tudo o que faço, que devo ser o melhor a todo custo e que não devo errar, reúne imperativos que se transformam em um verdadeiro martírio. Se você situar a felicidade ou a autorrealização exclusivamente na obtenção de resultados, vai logo descobrir o paradoxo de que se sentir bem deverá se sentir mal. O bem-estar dependerá de tantas coisas alheias à sua pessoa que lhe será impossível cuidar de suas conquistas pessoais. A felicidade não é uma estação aonde chegamos, e sim uma maneira de viajar. Essa é a saúde mental. Viajar bem. Aqueles que ficam obcecados com o sucesso e o transformam em um valor e ainda utilizam esquemas rígidos de execução, viajam mal, embora queiram aparentar o contrário. Talvez a felicidade não consista em ser o melhor vendedor, a melhor mãe, o melhor filho, ou se destacar em qualquer coisa, e sim simplesmente em tentar fazer isso de uma maneira honesta e tranquila, tendo prazer no processo. Desfrutar da paisagem enquanto você vai aonde quer ir. Concentração no processo é determinante para obter um bom resultado. Essa aparente contradição de não se preocupar com o resultado para alcançá-lo fica bem exemplificada no ensinamento Zen sobre o arco e a flecha. Se o arqueiro se concentrar em seus movimentos, na respiração, no equilíbrio, sem se preocupar em acertar, acertará o alvo simplesmente mirando. Mas, se a ideia de acertar o alvo e obter a máxima pontuação se transformar em uma questão determinante, ou seja, obsessiva, a ansiedade bloqueará a fluidez de suas ações e ele fracassará. Se você tiver critérios rígidos para se avaliar, sempre terá a sensação de insuficiência, de não acertar o alvo. Seu organismo começará a liberar mais adrenalina que o normal, e a tensão mental e física interferirá no bom rendimento para atingir as metas propostas. Você entrará em um círculo vicioso dos que aspiram cada dia mais e mais e têm cada dia menos. Por causa das metas impossíveis, sua conduta nunca chegará ao nível desejado apesar de seus esforços, e ao se sentir incapaz, sua autoavaliação será cada vez mais negativa e alimentará o estresse, e o afastará cada vez mais de seus objetivos. Pode haver maior desatino que esse? As pessoas que ficam presas nessa armadilha se deprimem, perdem o controle sobre a própria conduta e inevitavelmente erram, justamente o que queriam evitar. A premissa é a seguinte: quanto mais fizer do ato de ganhar um valor, de maneira paradoxal estará mais destinado a perder. O tudo ou nada. Os indivíduos muito exigentes consigo mesmos utilizam o estilo dicotômico na maneira de processar a informação. Para eles, a vida é um preto e branco, sem considerar os matizes. Tenho sucesso ou sou um fracassado, sou capaz ou incapaz, sou inteligente ou um tolo. Essa maneira de pensar é errada, porque não existe nada absoluto, nem rigorosamente extremo. Se olharmos o mundo dessa forma, deixaremos de perceber os tons de cinza e os pontos médios. Quando você aplica esse estilo binário à vida, seu vocabulário se reduz às palavras como nunca, sempre, tudo, nada. Você vai se chocar com uma realidade muito diferente da que imagina. A incapacidade de considerar caminhos intermediários e o medo de perder
ou de não atingir seus objetivos, o fará ignorar as aproximações e as metas pessoais. Para as pessoas que se movem pelo tudo ou nada, as aproximações não são vistas nem sentidas, ou simplesmente passam desapercebidas. Estou ou não estou na meta? Verão a árvore, mas não o bosque. Mudar e rever. Mudar não é uma tarefa fácil, hein? Não só porque implica esforço pessoal, mas pelos custos sociais. Quando alguém corajosamente toma uma decisão difícil de viajar bem e sair dos padrões pré-estabelecidos, a pressão social é inexorável, sobretudo quando as metas do indivíduo não coincidem com os valores do grupo. Por exemplo, em determinadas subculturas, os objetivos vocacionais que se distanciam da produção econômica são vistos como sinônimos de vagabundagem ou idealismo ingênuo. Uma mulher me dizia em uma consulta uma vez: quero que avalie o meu filho, há alguma coisa errada com ele, pois quer estudar música em vez de engenharia. Quando trocamos a rota convencional por uma mais atrevida e tentamos caminhos novos, as pessoas rígidas e apegadas às normas nos taxam de imaturos ou instáveis, como se não mudar de rumo fosse sinônimo de inteligência. Uma rápida olhada nessas pessoas que tiveram um papel importante na história da humanidade mostra que a existência de certa instabilidade e insatisfação com o entorno são condições imprescindíveis para viver intensamente. Tanto a conformidade radical quanto o aprumo absoluto são baluartes que não movem o mundo. Não tema rever, trocar ou modificar suas metas se forem fonte de sofrimento. De que outro modo você poderia se aproximar da felicidade? O importante não é somente ter níveis adequados de autoexigência, mas também ser capaz de rever e modificar os critérios que os asfixiam e o impedem de ser como gostaria de ser. Para isso, você não pode ser muito estável ou muito estruturado, precisa de uma pitada de insensatez ou de uma loucura motivacional, no bom sentido, é claro. As pessoas muito autocríticas e rígidas consigo mesmas sofrem muito porque o mundo não se adapta às suas expectativas, impõe tantas condições e requisitos para transitar pela vida que a cada passo batem nas paredes de uma normatização irracional e nos deverias. Outros, porém, percorrem uma verdadeira estrada confortável e tranquila. Ser flexível e rever a si mesmo é, sem sombra de dúvidas, uma virtude dos indivíduos emocional e racionalmente inteligentes. Aqueles que não a aceitam mostram uma curiosa inversão nas regras que determinam a sobrevivência emocional. São muito duros consigo mesmos na hora de criticar o seu rendimento e muito moles quando avaliam os demais. Ao contrário, segundo os dados disponíveis, os sujeitos que mostram uma boa autoestima procuram manter um equilíbrio justo na hora da autoavaliação. Não se destroem, nem destroem os demais. De jeito nenhum estou defendendo o auto-engano. Simplesmente penso que às vezes é muito útil para a saúde mental fazer vista grossa diante de erros ou defeitos pessoais pequenos e insignificantes. O eu tem de ser mimado. O contrassenso é evidente. As pessoas muito rígidas consigo mesmas vestem uma camisa de força para não perder a cabeça, e o resultado costuma ser o desajuste psicológico. A seguir, algumas ideias que podem proteger o autoconceito da autopunição, da autocrítica e de uma autoexigência também. 1. Procure ser mais flexível consigo mesmo e com os outros. Tente não utilizar um crédito dicotômico extremista para avaliar a realidade ou a si mesmo. Não pense em termos absolutos, porque não existe nada totalmente bom ou totalmente ruim. É melhor tolerar que as coisas saiam às vezes dos trilhos e não enlouquecer por isso. Pode doer, mas o mundo não gira ao seu redor. Nem todos os seus desejos são ordens para o universo. O cosmo não é tão submisso. Aprenda a suportar as diferenças e a entender sua rigidez como um defeito, não como uma virtude. Ter a última palavra ou impor o seu ponto de vista não deixa de ser uma bravata. As coisas rígidas são menos maleáveis. Não suportam com facilidade a variabilidade do mundo que as contém e se quebram. Se você for normativo, perfeccionista, intolerante, não saberá o que fazer com a vida, porque ela não é assim. O resultado será a maioria dos acontecimentos cotidianos lhe causará estresse, visto que não são como você gostaria que fossem. Esse tipo de estresse tem um nome: baixa tolerância à frustração. Faça um esforço e concentre-se durante 1 ou 2 semanas. Não se apresse em categorizar de maneira definitiva. Dê um tempo e pense se realmente o que você diz é verdade. Reveja sua maneira de apontar para si e para os outros. Não seja drástico. Procure ao seu redor pessoas que você já catalogou e questione o rótulo que você colocou. Procure evidências contra, descubra os pontos médios. E quando avaliar, evite utilizar as palavras sempre, nunca, tudo, nada. Como dizia um reconhecido psicólogo, não é a mesma coisa dizer uma vez roubou e é um ladrão. As pessoas não apenas são, também se comportam como. Já é hora de acabar com sua rigidez, porque a intransigência gera ódio e mal-estar. Olha só, esses indicadores podem servir de resumo. Procure não ser perfeccionista. Desorganize um pouco seus horários, seus ritos, seus trajetos, seu jeito de arrumar as coisas, como uma brincadeira, para ver o que acontece. Conviva com a desordem por 1 semana e perca o medo dela. Você vai descobrir que tudo continua mais ou menos igual e que todo aquele ímpeto controlador era uma perda de tempo. Não rotule a si e nem aos outros.
Tente ser benevolente, sobretudo consigo mesmo. Fale só em termos de condutas quando se referir a alguém ou a você. Concentre-se nos matizes. Pense mais nas alternativas e nas exceções às regras. A vida é composta de mais tonalidades além do preto e branco. Ouça as pessoas que pensam diferente de você. Isso não implica que deva necessariamente mudar de opinião. Apenas ouça, deixe a informação entrar e então decida. Lembre-se, se for inflexível e rígido com o mundo e com as pessoas, acabará sendo consigo mesmo. Não perdoará nenhum erro que cometer. E será o seu próprio carrasco. 2. Reveja suas metas e as possibilidades reais de atingi-las. Por favor, não imponha metas inatingíveis a si mesmo. Exija de si conforme com suas possibilidades e capacidades reais. Se perceber que está tentando subir um Monte Everest se angustiando, haverá 2 opções racionais: mudar de montanha ou aproveitar o passeio. Quando definir alguma meta, também deverá definir os degraus, ou submetas. Tente aproveitar, saborear cada degrau como se cada um fosse um grande objetivo em si mesmo, independente da meta final. Não espere chegar ao fim para descansar e usufruir do caminho. Encontre estações intermediárias e perca-se nelas um pouco, nos meandros e caminhos que não levam a Roma. Anote suas metas, reveja-as, questione-as e descarte aquelas que não forem mais vitais, nem saiam de dentro de você. A vida é muito curta para ser desperdiçada em um dever incerto ou marcado por ideias que não nascem da alma ou que são impostos de fora e alheios ao ser. Lembre-se, se suas metas forem inatingíveis, você viverá frustrado e amargurado. Ninguém o suportará, nem você. 3. Não veja em você só o ruim. Se você só se concentrar em seus erros, será incapaz de ver suas conquistas. Se só ouvir o que lhe falta, não aproveitará o momento do aqui e agora. Se a noite chorar pelo sol, não verá as estrelas. Às vezes o coração sabe mais ou capta mais informação que a nossa sisuda razão. Não preste tanta atenção às suas falhas. Tente também dirigir sua atenção às suas condutas adequadas, às que são produtivas, mesmo que não sejam perfeitas. O método que proponho é redirigir sua atenção de uma maneira mais benevolente e equilibrada. Quando se encontrar focando de modo negativo e exagerado suas más condutas ou pensamentos, pare. Dê um tempo e procure inclinar a balança para o outro lado. Não se deleite no sofrimento. 4. Não pense mal de si mesmo. Seja mais benevolente com suas ações. Felizmente, você não é perfeito, nem é tão horrível, mesmo que se empenhe em ser. Não se insulte nem perca o respeito por si próprio. Anote suas autoavaliações negativas, detecte quais são justas, moderadas, objetivas e quais não são. Se descobrir que o vocabulário que empregou para si mesmo é ofensivo, mude-o e procure qualificativos mais construtivos e respeitosos. Reduza suas autoverbalizações, pensamentos sobre você, aquelas que realmente valham a pena e exerça o direito de cometer erros. Nós, seres humanos, assim como os animais, aprendemos por tentativa e erro, embora algumas pessoas acreditem que a aprendizagem humana deva ser por tentativa e sucesso. Isso é equivocado e possivelmente fruto de uma mente narcisista. O custo de crescer como ser humano é errar e pisar na bola. Lei universal e inevitável. É impossível não errar de vez em quando, e por isso você não tem escolha além de aceitar isso humildemente e sem espernear. O que precisa entender é que os erros não o tornam melhor nem pior, simplesmente o calejam, mostram novas opções e o aproximam de uma verdade que nem sempre é agradável. Só o fazem lembrar que você é humano. Quando falarmos da autoeficácia, tornaremos a abordar o medo de errar. Por enquanto, você só deve assimilar um princípio básico da saúde mental. Se errar, não se castigue. Ame-se durante o maior tempo possível. Seria o ideal. O amor próprio estável é preferível a um oscilante e que dependa de fatores externos. A autoestima estável e regulada por si mesmo. Premissa: se não dá certo, me odeio, e se dá certo, me ama, é injusta. Você faria o mesmo com um filho ou uma filha? Não faria, não é? Você os amaria apesar e acima de tudo. Você os educaria, mas o afeto por eles não mudaria em função de seus resultados. Se o amor que sente por si mesmo varia muito ou depende de suas façanhas e grandes conquistas, talvez você não se ame tanto. Vale a pena esclarecer que, embora uma autoestima bem constituída se mantenha no tempo e tenda a ser constante, não significa que às vezes você não vá se sentir numa escalada de mini-ódios. Vai resmungar, brigar, discutir de si para si, mas seu valor pessoal, se realmente amar a si mesmo, nunca será posto em questão. Você se perdoará e o romance ressurgirá com ares renovados. Porém, quando as oscilações entre o amor por si mesmo e o ódio pessoal são reiterados, é preciso pedir ajuda profissional. 6. Procure aproximar seu eu ideal do seu eu real. As metas impossíveis e extremamente rígidas aumentam a distância entre o seu eu ideal, o que gostaria de fazer o ser, com o seu eu real, o que realmente faz e é. Quanto maior for a distância entre ambos, menor será a probabilidade de atingir o seu objetivo, sentirá mais frustração e mais sensação de insegurança. Não vai gostar de si mesmo, não aceitará quem é, na verdade. Aceitará o outro eu, o imaginário, um que não existe. Se tiver idealizado muito o que gostaria de ser, o que você é lhe causará irritação
E de acordo com a minha experiência como terapeuta, o único material de trabalho útil com que você conta para a sua melhora é assumir quem você é, sem anestesia, nem auto-enganos. Talvez não goste de muitas coisas em si mesmo, mas o que interessa é a sua matéria-prima, a qual muitas vezes escapa e você não consegue ver por estar olhando para o seu sonhado nas nuvens. 7. Aprenda a perder. A autoexigência exagerada é medida em função das possibilidades de cada um. É simples assim. Se não tiver as habilidades ou os recursos necessários para atingir os seus fins, a aspiração mais simples se transformaria em uma tortura. Nesses casos, a reavaliação objetiva e franca de suas aparições em relação às suas capacidades é a solução. É preciso aprender a perder. Existe uma resignação saudável quando os fatos investem contra você e consegue vê-los objetivamente. Persistir de maneira obstinada em uma meta costuma se tornar um problema. Às vezes é preciso despertar dos sonhos, porque não se tornarão realidade. E isso não o torna melhor nem pior, só mais realista. Depor as armas e entender que a batalha já não é sua o deixará mais livre e feliz. Um combatente da vida mais eficaz.